faz faculdade, tem amigos melhores e dizem, não, eu não quero repetir meu bisavô, nem meu avô, nem meu pai. Não quero, eu não vou ser. A continuidade catastrófica, graças a Deus. Existe até a promessa bíblica de que isso dura até a terceira ou a quarta geração. A gente vê nas genealogias de Israel como às vezes nem dura tanto, como às vezes um pai perverso pode gerar um filho bom, ou no máximo duas gerações de filhos não tão bem intencionados, mas aparece sempre alguém que quebra esse fluxo. A maldição. Mas para vocês, a maldição não é um fenômeno geracional, cultural e de condicionamento até genético, quando existe a continuidade, a prática e a transferência disso para os aspectos dos genes. Não, para vocês isso é pura magia. É pura magia. É algo que alguém declarou que o outro é, ou é uma maldição, ou é um trabalho perverso que foi enterrado contra a pessoa. Aí dizem na igreja que você vai que para quebrar esse trabalho você tem que dar dinheiro, 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 até o teu montante cancelar a maldição plantada, enterrada contra você, porque vocês vivem como pessoas pagãs, mágicas, supersticiosas. Não entenderam até hoje que essa maldição foi quebrada na cruz. Quebrada. Como Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele pegou todas as maldições da lei de Moisés, das leis da Torá, e na cruz ele chamou, ele absorveu todo o pecado, toda a calamidade, toda a transgressão, toda doença de caráter moral, toda condenação. Chamou todas as sentenças do inferno para si mesmo. E Paulo diz, nesse ato de amor, chamando para si a maldição de tudo e de todos, do primeiro ao último ser que ainda nem viveu, tudo fez um movimento convexo para a cruz de Jesus, a ponto do coração dele explodir de dor. E Paulo diz que ele rasgou o escrito de dívida, rasgou. Pegou aquele escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças e o rasgou inteiramente, encravando-o na cruz. Tomou, rasgou toda a lei de Moisés, toda a maldição rasgada na cruz por Jesus, picada na cruz, não sobrou mais nada nem para ler, nem para os especialistas que leem os manuscritos do Mar Morto. Acabou, foi queimado na cruz. Todo escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais, ele removeu inteiramente, encravando na cruz e disse, está pago. O que está faltando ainda? É crer que está pago e assumir a libertação de qualquer que seja a necessidade de continuidade. Você não tem necessidade de fazer nenhuma continuidade de maldição na sua vida. Está quebrado, em nome de Jesus. Foi rasgado de dentro para fora na ressurreição. Bote a cara e respire o ar da Shekinah, da glória de Deus, o oxigênio do reino de Deus,
O oxigênio da libertação é tudo seu agora em Cristo Jesus, para quem crê. E não tem que esperar anos, é para quem crê e assumir e andar na certeza de que pode haver algumas sequelas neurológicas, traumáticas, alguma tendência orgânica, mas até isso eu já vi acabar de vez na vida de certas pessoas. Outras precisam só exercer algum controle que já advém das novas definições de caráter. E as pessoas, então, veem-se livres, como diz Davi, a perninha do pássaro estava presa, mas o laço foi quebrado e eu voei livre. É a promessa para você sobre a maldição. O problema é que a maioria nem entende o que é isso. E como os evangélicos não são, e os católicos também, não são treinados, não são educados, como disse o padre Kelman ontem, o que falta é catequese. Ai, meu Deus, que palhaçada. O que falta é catequese. Não, o que falta é vergonha na cara do senhor, seu padre Kelman. Falta é catequese. O que falta é evangelho. É consciência, é fé em Jesus, é a prática simples do evangelho, do reino de Deus. Mas vocês não foram ensinados. Esse é que é o problema. Não foram. Vocês vêm sendo ensinados nos últimos 40 anos, especialmente, que maldição é coisa que macumbeiro faz, que satanista faz, que feiticeiros fazem, que pessoas que têm raiva da gente contratam bruxos para fazerem contra nós. E aí tudo começa a dar errado numa vida que é em si toda errada. Aí o cara diz, foi a macumba. Coitada da macumba, vai recebendo a culpa de toda a idiotice humana. O cara não vive o evangelho, ele só frequenta igreja, ele só dá dízimo, ele só canta no coro, ele só vai às reuniões, mas não tem nada de Deus nele. Se você espremer, não cai uma gota de evangelho. Não cai um pingo do azeite do evangelho na alma dessa pessoa, seca, endurecida como esse coração de pedra, totalmente. E aí reclamam que quanto mais oram, mais assombração aparece. É claro, o evangelho quebra a maldição na vida daquele que vive o evangelho. Que maldição que eu tenho na minha vida? Que maldição? Eu estou procurando essa maldição, eu não encontro nenhuma. Minha vida está toda sob a bênção, sob o amor, sob o cuidado, sobre a convicção de Deus em mim e de mim em Deus. Isso é viver no refúgio. Deus em mim e eu em Deus. Que me pode fazer qualquer outra criatura humana ou universal? Que mal poderá me suceder? A resposta é, obviamente, nenhum. Nem desta ordem de coisas, nem de qualquer uma outra dimensão. Nada pode me separar do amor de Cristo. Não tem nenhuma maldição em vigência na minha vida. Nenhuma magia que não tenha caído por terra. Como até o feiticeiro Balaão sabia acerca de Israel, lá no livro de Números, e também você lê em Crônicas, quando ele disse, pois contra ti, se referindo ao povo da fé,
não vale encantamento. Ora, se era assim com Israel nos dias de Moisés, no meio de bezerros de ouro, de confusão, de loucura, mas contra Israel não valia encantamento, imagina sobre mim, que estou milhares e milhares de níveis acima de Israel no deserto, e que não sou discípulo de Moisés que cobria a cara, sou discípulo de Jesus cujo rosto resplandece em glória, e sou discípulo chamado a tirar todo o véu da cara e andar com o rosto para fora na luz da vida. Que maldição pode pairar sobre mim, sobre você que vive assim e que tem prazer na prática do Evangelho? Que maldição pode continuar? A maldição continua na vida do crente, porque ele não crê no Evangelho, não conhece Jesus, não sabe nada do ensino libertador, das garantias absolutas que ele tem de não ser molestado por poder alguma no céu, na terra ou debaixo da terra, ou nenhuma dimensão. Não sabe, tem medo de tudo, é mantido na escravidão do medo, porque é pelo medo que são chantageados, é pelo medo que dão dinheiro que não possuem, é pelo medo que frequentam, apavorados com o temor de que uma ausência possa abrir uma brecha para que eles sejam visitados e destruídos, e qualquer coisa que eles querem tem que ser feita à troca e no sacrifício em dinheiro, porque esse Deus que já não gosta mais de sacrifício de animais, como se ele tivesse um dia gostado disso, ele diz que nunca gostou. Quem gostava disso era o povo culpado, que na sua culpa fazia sacrifícios de bodes e de touros, leia a Epístola aos Hebreus, mas ele mesmo diz no Salmo 50, eu não me alimento de rolinhas, de pomba, nem de nada disso. Se eu tivesse fome, eu comeria o que eu quisesse, tudo é meu. E vocês ficam querendo me dar de comer? Eu não sou essas divindades da esquina, não. Eu sou o Senhor dos Senhores. Mas vocês ficam lidando com ele como se ele fosse uma divindade, um capiroto de uma esquina perversa. Apavorados, inseguros. E aí ficam quebrando maldições que não são as maldições que amaldiçoam. As nossas maldições são essas aqui de Mateus 24, quando Jesus fala aos crentes: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Ele está falando, inclusive, daqueles que deveriam ser o povo de Deus. O amor se esfriar no Império Romano dos dias de Jesus era normal. Agora, o amor se esfriar no coração daqueles que diziam que eram discípulos do Príncipe da Paz, do Deus que é amor, e nesses corações, pelo aumento da mentira, da iniquidade, da injustiça, das invenções, dos ódios, das idolatrias ideológicas, das paixões idolátricas diversas, seja do corpo de um homem ou de uma mulher, que o cara diz, ela me faz mal, mas eu não posso viver sem possuí-la, ou sem dar para ele, ou qualquer coisa assim, e acabam mortas ou mortos no meio da calamidade, das paixões cheias de ódio, e não percebem aonde as maldições habitam. É no desamor de pais para com filhos. O cara se separa da mãe dos 4 filhos que gerou, vai embora, não volta nunca mais. Se a polícia não achar para impetrar contra ele uma obrigação de contribuição com os filhos, ele vai engravidar outra mulher distante e vai fazer mais filhos por aí. É uma tragédia. Isso é maldição. Filhos dessa orfandade
de pai e mãe, de mãe viva, de pais vivos, é que são os grandes sofredores, os grandes órfãos, os grandes magoados, os grandes infelizes, os grandes vingativos da terra. São, por exemplo, outro dia eu estava estudando aqui a vida do presidente Bolsonaro desde criança. Todos os traços do trauma homofóbico foram construídos lentamente na vida dele, de modo que o cara que está aí com toda essa loucura que só não enxerga quem é cego, em plena expressão, foi sendo tecido em maldições, em nós, em pontos, em amarras, foram fazendo essa tapeçaria da infelicidade que muita gente hoje em dia decora a casa com isso, como se fosse obra de arte, mas é obra de arte do inferno de Dante. Nada além disso. E aí a maldição prossegue com todos os ódios, quando um pai religioso, uma mãe dogmática, como eu converso toda hora com pessoas, foram criadas nas igrejas, tem denominações que estão se especializando em fazer filhos ficarem doentes mentais. Uma quantidade enorme. Eu não vou citar nome aqui para não parecerem que eu estou com falas pequenas. Denominações inteiras. Tem uma aí que é a recordista de doentes mentais. A quantidade de gente que já foi internada pela loucura daquela denominação religiosa incitam os pais a odiarem os filhos gays ou lésbicas, ou ameaçarem os trens de morte, a mandarem para longe, a nunca mais quererem ver, a abominarem, mandarem recados amaldiçoantes para seus próprios filhos. É uma coisa horrorosa. O que isso vai causando na cabeça, nas mentes? Não só dos que sofrem essa ação perversa, mas nos seus amigos que olham, ouvem e dizem: Deus me livre, cruz credo. E aí vem, não a cristofobia, que o mundo está experimentando é uma cristianofobia. É uma cristianfobia, não é cristofobia. Porque onde quer que o Cristo manifesto em Jesus seja devidamente explicado, todo mundo se apaixona. Até islâmico radical, quando você conta a história do homem sem dizer o nome, ele diz que pessoa mais fantástica, deve ter sido o maior fiel do Islã. Tão lindo. Até o profeta não viveu as coisas lindas que ele viveu. Os de fora, não tendo o nome Jesus para macular o caráter de Cristo em Jesus, acolhem fácil. O problema são aqueles que veem o que está acontecendo com os filhos e com a prática dos pais desses filhos no meio da igreja e dizem: Deus me livre, cruz credo, sai daqui, está amarrado esse Cristo, esse Jesus eu não quero. Isso aí, Deus me livre. Aí o crente que precisa de perseguição, porque outra coisa, crente foi doutrinado quanto ao fato de que ele é perseguido a vida inteira, desde que os fariseus perseguiram Jesus, mas perseguiram a Jesus. Só que hoje quem persegue os crentes são aqueles que, se pudessem, quereriam Jesus. Mas não conhecendo Jesus, o que sobra é os crentes, e os crentes são insuportáveis. Aí eles dizem: isso não. Aí o crente que precisa de uma perseguição que não está tendo, ele diz: estamos sofrendo de cristofobia. Não, a fobia é do cristianismo, é cristianofobia, cristianismofobia. O cristianismo é que é um fenômeno fóbico,
no mundo inteiro, quem quer que tenha tido experiências com o cristianismo não o deseja. É difícil entender isso? Nem fora do Ocidente, no Oriente, nem no Ocidente. As pessoas não querem. É feio demais. Se enfeiou de um modo amaldiçoado. Se tornou a pior maldição do Ocidente da Terra. É mencionar e fechar os corações. É obturar as almas. É blindar os seres. Não é para Cristo. É para essa expressão de cristianismo que guarda mais semelhança com Satanás do que qualquer semelhança possível com Jesus, que não é mais nem mencionado, aonde a cruz é escondida e a ressurreição não aparece, porque os cristãos não querem transcendência, eles querem poder político, econômico e financeiro, status, e é só isso. Eles querem o que o diabo oferece, dizendo: tudo isso eu te darei se prostrado tu disseres amém para os meus projetos, para as minhas pautas e para as minhas causas. O resultado disso é maldição. Maldição na família da gente, nos filhos da gente, nos casamentos da gente, na parentela da gente. Maldição nas cidades da gente. Maldição no nosso país. E tanto mais quanto essas expressões de cristianismo satânico nós temos no mundo, como o patriarca russo, que benze o arsenal atômico do Putin, benze em nome de Cristo. Isso é maldição. Qualquer ser humano, qualquer bom ateu do mundo inteiro olha isso e diz: Deus, eu nem sei, acho que tu não existes, mas se tu existires, me livra de me tornar assim, tá? Isso é maldição. Maldição é tudo que provoca ódio, é tudo que provoca espírito de vingança, é tudo que gera competição, é tudo que faz você dizer: se for preciso, eu passo por cima, eu atropelo. Não quero nem saber. Maldição é a filosofia que diz que os fins justificam os meios. Maldição é você se fantasiar de cristão e impressionar como um demônio a vida daqueles que, com o coração simples e desavisado, observam em perplexidade o desempenho dessas maldades. E aí isso vai crescendo. E não me diga que está melhorando, porque não está, você sabe que eu não estou exagerando nada. Que essas coisas só pioraram. Só aumenta o que seja pior. Só cresce esse câncer. É metástase. Não é febre porque você gripou. Não é, não. É infecção generalizada, portanto não é tópica, é sepsemia. Vai matar esse organismo. Não vai sobreviver. Vai morrer. E se você está dentro desse espírito, desse corpo, você vai ser envenenado na mesma doença, vai morrer a mesma morte. Então não estou dizendo para ninguém sair de lugar nenhum, eu estou dizendo para você sair disso, desse espírito, largar essa impressão, abandonar esse dogma do inferno e abraçar o que Deus diz que é. Deus é amor. Quem ama é de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus. Quem não ama nunca viu Deus. Pode recitar o que quiser recitar. Pode saber os mandamentos de Jesus de cor. Mas se não viver para encarnar, para obedecer, para seguir,
para manter o coração em transformação, a mente em renovação e o espírito em quebrantamento, assimilando e moldando a vida à mente de Cristo, ao caráter de Cristo, ao espírito de Cristo, que é o que produz a nossa melhor humanidade. Se não for assim, pode estar batizado na religião todo dia, que você é só uma porca que é lavada todo dia para voltar à lama e se revolver nela. É como um cão de madame viciado em vômito, que leva banhinho com shampoo, com todos os cremes e com todas as bolinhas cheirosas, para depois vomitar e se revolver na lama. Não fui eu que criei essa imagem, foi o apóstolo Pedro, na primeira carta dele. Vá lá e veja. E a maioria ele está falando de cristãos, sempre de cristãos, sempre para cristãos, sempre dizendo o potencial de vocês é pior do que os do mundo. Não se esqueçam de que não foi um demônio que virou Satanás. Foi o mais elevado dos seres celestiais, um querubim, nessa hierarquia angelológica, nessa hierarquia das civilizações paralelas à nossa dimensão. Foi um querubim que se transformou em Satanás. Não foi um demônio furreca, foi um anjo glorioso. É no meio daquilo que a gente chama de Shekinah, de glória de Deus, de povo de Deus, de oração, de Bíblia, de nome de Jesus, é onde estão a vida inteira sendo produzidos os piores seres da terra, como no Velho Testamento os profetas diziam a Israel. Os povos que vocês eliminaram em volta eram muito melhores do que aquilo que vocês praticam e aquilo no que vocês se tornaram, enquanto não perdem um culto, enquanto tocam trombetas, enquanto têm levitas para todos os lados, enquanto dizimam, enquanto fazem isso tudo, vocês se tornaram, no entanto, no coração, os seres mais horrendos a serem constatados. Os pagãos cananeus, jebuseus, girgazeus, heveus, que estavam lá antes de Israel entrar, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Amós, o profeta Oséias, o profeta Ezequiel, a maioria dos profetas dizem eram melhores do que vocês. Ou nas narrativas dos livros de reis, quando se diz também porque Israel se tornou pior do que os povos que expulsou. Como o profeta Oséias diz, vocês se tornaram piores do que os piores. E os sacerdotes de vocês se tornaram piores ainda do que vocês. Porque vocês acabaram transferindo a maldade de vocês para os líderes que disseram eles gostam é de gente ruim, eles gostam de tiranos. Então, tiranos seremos. E o que aconteceu? Vocês recebendo o que era pior dos piores, que ficaram piores ainda pela influência de vocês, pioram agora pelo que recebem de piorado. E esse é um ciclo que não para nunca, e que vai endemoninhando uma coletividade inteira, que tragicamente fica possessa enquanto fala o nome Jesus, que é um nome que não tem nada a ver com Cristo Jesus, que ressuscitou de entre os mortos. Aí ou você decide que você vai acabar, vai abrir mão de toda a catequese, doutrinação, dogmatismos, puritanismos que criam valas, que dizem para o teu filhinho que está do lado de lá, que só é de outra geração diferente da tua, que ele está no inferno, porque ele não te imita e não é como você.
e até nem entende você, e não gosta de um monte de coisas que ele vê em você, com todo direito de não gostar, porque eu que não sou seu filho, sou mais velho que você, detesto o que você faz, imagina o teu garoto. Aí você pensa que se ficar fazendo oração de joelho a maldição vai embora? Não. Essa maldição sai quando a gente perdoa, sai quando a gente se reconcilia, sai quando a gente pede perdão ao pai, à mãe, à esposa, ao marido. Quando a gente volta atrás e diz, olha, eu ensinei, eu briguei por coisas erradas, eu estou arrependido, eu quero quebrar essa mesa de pedra que eu construí para impedir a nossa comunhão de carne, de amor, porque o meu coração tinha se empedrado. Por isso é que eu estava oferecendo pedaços de pão de pedra que não quebram. Por isso que eu estava oferecendo vinho de sangue de morcego, que não tem nada a ver com o simbolismo do sangue que nos purifica de todo pecado, da cruz de Cristo. Maldição é quebrada pela força do amor, pela misericórdia, pela compaixão, por essa nova atitude. Aí tudo isso vai sendo quebrado e você nem vê. A vida vai sendo restaurada. Aí, de repente, seu filho começa a acordar melhor, sua filha, sua esposa, seu marido. Quando vocês vão distensionando essas pautas do inferno que foram dadas para vocês brigarem, discutirem, racharem, se fraturarem em razão delas. A maldição é quebrada quando os ossos são reajuntados, como no vale de ossos secos, quando vão se juntando cada osso ao seu osso, à sua parte, quando a gente vai reestruturando o corpo conjugal, o corpo familiar, o corpo parental, o corpo comunitário, o corpo relacional, das amizades. Quando a gente vai fazendo isso e as coisas vão se rehumanizando, vão perdendo a cara de tumbas abandonadas e vão ganhando a expressão de um jardim regado, naturalmente, pela prática simples do perdão, da humildade, da compaixão, da misericórdia, do agasalho do outro e da humildade que pede para ser agasalhada. Quando a gente vai fazendo isso, o diabo não tem mais onde pegar, não tem alça para ele segurar e carregar. E ele não carrega o que a gente não ofereça uma alça. Se você não der o braço, ele não anda com você. Ao contrário, o que se diz, o que Tiago, irmão de Jesus, diz é: resista ao diabo. Resista. Encara. Não tenha medo. Enfrente a mentira dele. E ele fugirá. Ele foge. Ele é covarde. Ele vai tentar usar o padre Kelma, mas ele mesmo não vai fazer a pergunta dele. Ele não tem coragem do encaramento. Ele, quando fala grosso, é olhando para baixo. Ele não olha no olho. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é covarde. Encare. Não dê um passo atrás. Vá andando em obediência. É o Evangelho que manda viver assim. Bote o pé no chão dessa possibilidade e vá andando. Quando você olhar, estou só. As maldições se foram e elas vão, e elas irão. E você verá. Jesus permite que essa minha insistência simples esses dias, porém,
completamente visceral, essencial, sine qua non. Permite que ela tenha encontrado lugar, agasalho, lar, lareira no coração de alguns. Pela tua misericórdia, que está no coração de muitos, e que os testemunhos de graça, de libertação, de livramento, de reconciliação, de refazimento relacional, de pacificação no coração, aconteçam nas milhares de casas onde, em nome de um falso Jesus, Satanás se entremeteu com os poderes de igreja e dividiu famílias, casas e o país inteiro, fazendo os crentes levantarem a bandeira do ódio. Porque se a tua palavra diz, a tua bandeira sobre mim é o amor, os crentes tomaram a bandeira do ódio. E a bandeira sobre eles é a bandeira do ódio, da raiva, da vingança, do desprezo, da abominação, da maldição. Senhor, tem compaixão desse povo que carrega na marcha para Jesus a bandeira de Satanás. É o que eu peço, que tu abras os olhos, porque está todo mundo cego. Eu peço compaixão para mim, para eles e para todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.